E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal M Russo Art e no vídeo de hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar sobre a diferença entre o fotorrealismo e o hiperrealismo. Bom, para quem não viu o vídeo que eu falo sobre a diferença entre o realismo e o fotorrealismo, eu vou deixar o link aqui na descrição e se eu lembrar vou colocar o card aqui também no vídeo. Eu recomendo que vocês pausem esse vídeo e assistam aquele vídeo antes, se você tem interesse nesse tipo de assunto, a diferença desses movimentos artísticos, para entender aí a diferença entre o realismo como movimento artístico e o fotorrealismo. Mas dando uma resumida, o fotorrealismo, ele foi uma reação ao expressionismo abstrato. Então, o fotorrealismo, ele usava a câmera e a fotografia para coletar a informação da pintura. O fotorrealista ele usa métodos mecânicos ou semimecânicos para transferir a informação para o suporte. Então, o fotorrealista ele não faz a pintura dele de observação, né, o desenho de observação. Ele necessariamente ele usa uma referência fotográfica. Ele tem que ter habilidade técnica para fazer o trabalho final ele parecer uma fotografia. Então, ao contrário de ilustradores da época de ouro, como o Rockwell, o Gil Elvgren ou vários outros que usavam fotos como referência, o resultado final ele tem que parecer uma fotografia, né? Ele não pode parecer que ele usou só como proporção anatômica e tudo mais. O artista, esse aqui no caso é como se fosse um manifesto, né, dos fotorrealistas. O artista ele tem que exibir o trabalho como um fotorrealista e no caso do fotorrealismo, o movimento artístico, né, ele tem que dedicar pelo menos 5 anos para o desenvolvimento e exibição do trabalho fotorrealista, no caso o manifesto aqui dos fotorrealistas, né? Então eu vou partir aqui para a definição da diferença dos dois e depois eu vou mostrar alguns exemplos de trabalhos e voltando aqui a esses pontos principais aqui. Então, quer dizer, o fotorrealismo, ele basicamente ele representa a realidade numa nova mídia, né? O que isso quer dizer, né? Traduzindo em miúdos. Você vê que no caso aqui do fotorrealismo, no caso dessa pintura aqui, ele pegou uma foto, né, de uma entrada aqui de cabines telefônicas, ele capturou todos os reflexos aqui como se fosse uma fotografia. Então ele está traduzindo essa realidade, uma realidade de cotidiano, uma realidade que não tem nenhum conceito, né, nenhum tema específico por trás, e ele traduz para essa realidade de uma mídia óleo. Então, como se ele pegasse uma foto e passasse um filtro para virar uma pintura. No caso do hiperrealismo, ele é um movimento artístico que ele veio do fotorrealismo, ele até se confunde muito. Você tem artistas como o Chuck Close, que ele tá ele consta, né, tanto como hiperrealista como fotorrealista. Mas ao mesmo tempo, o hiperrealismo, ele, pelo menos assim, no que eu pesquisei, né, que eu pesquisar para relembrar algumas coisas, existem artistas que nem todos os hiperrealistas, eles seguem essa definição aqui, e eu já vou dar alguns exemplos depois, mas basicamente o hiperrealismo, ao contrário do fotorrealismo, que ele busca representar uma realidade numa nova mídia, o hiperrealismo ele busca criar uma ilusão de uma nova realidade. E essa realidade ela meio que se funde com a aparência real, emocional, e ela usa muito temas políticos e culturais. Então você vê que ao mesmo tempo que o fotorrealismo ele se distancia de temas políticos, de temas culturais, é como se fosse uma imagem de cotidiano sem maiores significados. Essa instalação, né, de esculturas aqui do Ron Mueck, que é um escultor hiperrealista, você vê que ele traz um tema, né, o tema aqui no caso é um tema bem claro, né, o tema da morte. Ele coloca alguém pode até pensar que isso aqui foi um crânio que ele pegou e fez uma impressão 3D, né, e replicou, mas não, isso aqui foi esculpido à mão, né, foi feito molde de tudo isso daqui, né, para poder fazer essa instalação. Então você vê que tem um conceito, né, por trás dessa instalação aqui. Você vê que todos os poros, né, todas as reentrâncias aqui do crânio ele procura representar. Então isso aqui é uma instalação hiperrealista, por definição. Você vê que todos os detalhes aqui que transcrevem, né, a realidade do que você está vendo, né, no caso presenciando aqui, né, nessa instalação, além do conceito por trás. Então você vê isso aqui é uma pintura do Robert Bastl, que é um artista fotorrealista, e você vê que essa foto aqui também, você vê que ela não tem conceito nenhum, assim, basicamente, né? Como se fosse uma foto, alguém olhando assim de relance, assim, olhando rápido, pode até dizer que é uma foto mesmo, e, e a intenção do fotorrealista não é justamente essa. Quer dizer, que se o fotorrealista, você olha uma pintura de um fotorrealista e você pensa que é uma foto, o fotorrealista ele cumpriu a missão dele, né?
ideia mesmo. Já no caso do fotorrealista, essa é uma pintura do Gottfried Hellman, que ele é considerado um dos expoentes do hiperrealismo. Embora essa pintura particularmente ela não seja assim tecnicamente muito fotorrealista, né? Você não vê tantos detalhes como você normalmente vê numa pintura hiperrealista, mas você vê que o conceito ele está todo aqui, né? O Hitler dando uma risadinha aqui, uma carga política muito forte, né? nessa pintura aqui, né? Conversando com o Mickey nos escombros aqui, né? Não dá para identificar aqui que cidade que é, mas né? Enfim, é uma crítica na guerra, né? Você vê claramente isso daí no conceito da imagem, né? Totalmente monocromática. Essa aqui é mais uma do Gottfried Hellman. E você vê que é bem diferente, até tecnicamente, daquela anterior, né? Você vê que o hiperrealista aqui, no caso, ele gosta de trabalhar com uma imagem, um painel grande, né? Porque aí ele consegue colocar mais detalhes do que ele conseguiria num suporte menor. Né? E aí ele consegue dar essa sensação de uma realidade, de uma nova realidade, né? De uma coisa que você não enxergaria a olho nu, né? Por isso que muitas vezes as pinturas hiperrealistas elas têm uma escala muito grande, né? Até para ele trazer para você uma realidade que você não enxerga quase que microscópio, né? Uma realidade que você não enxerga a olho nu normalmente. Né? Você tem artistas como Mike Dargas também, que é bastante conhecido no hiperrealismo. Eu particularmente não acho as pinturas do Dargas tão interessantes assim, porque conceitualmente eu acho, não sei, eu não vejo muita graça. Basicamente ele faz modelos, né, ele contrata os modelos, coloca mel ou chocolate, aqueles de sorvete, calda de chocolate, né, no rosto, nas mãos, tira foto e fica trabalhando em cima da foto, né. Eu não vejo assim conceitualmente a força de algumas obras do Hanway, por exemplo, que eu mostrei há pouco aqui. Então, você vê que existem vários tipos de hiperrealista, né? Nem todos seguem, vamos dizer assim, a definição mais comum do hiperrealista, que seria colocar o conceito, né? Além de extravasar a parte técnica, né? Você tem aí a parte conceitual bem forte, né? Bem provocativa, né? Nesse caso aqui eu não vejo muita graça, não. Ao contrário do Ron Milk, que é um dos meus escultores favoritos da atualidade, ele é hiperrealista e ele gosta de trabalhar bastante com a escala. Você vê nesse caso aqui desse neném, né, um recém-nascido, imagina, né, tirou bastante foto para poder fazer isso aqui, mas o trabalho que dá para você fazer tecnicamente falando, um escultor hiperrealista chegar nesse resultado aqui, é um trabalho muito mais árduo, né, mais difícil do que um painel bidimensional, né. Você vê que além do trabalho da modelagem em argila, né, você tem o trabalho da escolha do material aqui, né, que possivelmente que é uma fibra de vidro, ele tem o cabelo, ele trabalha com silicone, né, trabalha com um monte de material que aqui o Ron Buick trabalhando numa escultura em tamanho grande, né, no estúdio dele, você vê que os moldes eles têm todos ser feitos em partes, né. Isso aqui é mais uma peça do Ron Buick, também é uma peça grande, mas ele não trabalha só com peças grandes não, isso que é a instalação aqui. Ao mesmo tempo ele trabalha também com escalas menores também, né? Então você vê que o trabalho do Ron Milk ele alia o hiperrealismo, né, do resultado final estético da obra dele com uma provocação, né? Você vê pessoas em escalas diferentes, né, ou em situações de como se tivessem sido observadas, né, no caso dessa escultura aqui, né, você vê como se fossem pessoas que estão paradas no tempo, né, e a qualidade da, do resultado, né, da superfície que ele usa, né, na pele, no cabelo e tudo mais. Eu não tive a oportunidade ainda de ver as obras do Ron Milk pessoalmente, mas do que eu vejo de foto assim pela instalação, né, pela iluminação, tudo, são trabalhos muito interessantes. Eu acho que para mim é um dos melhores artistas hiperrealistas assim que eu conheço aí na atualidade. Bom, então é isso aí. Voltando aqui então para a diferença aqui para encerrar aqui para fechar o assunto. O fotorrealismo então ele é basicamente a representação de uma realidade numa nova mídia e o hiperrealismo ele busca avançar essa representação numa nova mídia, inserindo aí temas mais emocionais, né, que causam uma reação no público ou eventualmente temas políticos, culturais, e busca confundir a pessoa, trazer ela para como se fosse uma realidade alternativa, né? Uma realidade que de certa forma aí provoca alguma reação, né? Seja uma arte um pouco mais rica aí em termos de conceito, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo,
Clica aí no botão de curtir para ajudar aí nas buscas do canal. E até a próxima.